bem-vindo, Fábio. Que delícia te receber aqui. Que honra ter você aqui, porque eu não entendo nada de futebol. A honra é minha, a satisfação. O nosso telespectador imagine. sabe disso. Então, a partir de hoje, tem quem entenda aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Coisa boa ter você aqui. Obrigado. Carinho de toda a produção, carinho seu. Uma satisfação enorme falar daquilo que a gente gosta, que é o futebol, aquilo que a gente vive o dia a dia, né? Hoje, na sua coluna, você fala do futuro do futebol. O que a gente pode esperar do futuro do futebol de Santa Catarina? Porque o futebol vive um momento complicado, assim como toda a sociedade, né? E ele vive em xeque também, muitas vezes, em relação ao protocolo de saúde. E eu vou defender o protocolo de saúde de futebol hoje. Não existe segmento na sociedade em que o profissional é mais testado do que o futebol. O futebol é seguro. Você não pega hoje Covid num lance de escanteio, numa cobrança de falta. Não pega, porque todo jogo, todo treinamento passam por rigorosos testes, todo clube tem o seu departamento médico. Então, há uma preocupação muito cara, né, muito grande em relação a isso. E o futebol, né, Márcia, praticamente um ano sem a torcida, sem a presença da torcida no campo, realmente começa aí a gerar um monte de dificuldades no futebol. Então, no último sábado, o presidente Batistotti, que além de ser presidente do Avaí, da Associação de Clubes Profissionais de Santa Catarina, é presidente da Associação Nacional de Clubes. E deu uma entrevista muito boa, falando de uma situação dramática das equipes, mas pelo menos há uma movimentação dos presidentes para se reorganizarem, para tentar salvar o futebol, que é a paixão do brasileiro, né? É a paixão do povo brasileiro. Mas então comportamentos como que a gente viu, é Gabigol o nome daquele jogador? É Gabigol? É isso que eu falo. Esse tipo de comportamento nós não tivemos, combina. nós tivemos o Gabigol, né? Nós tivemos o Mocelin lá em Chapecó recentemente, tivemos o alemão, zagueiro do Avaí, flagrado numa festa, né? Então isso não cabe, eu acho que isso é uma irresponsabilidade total. Como jogador e como cidadão, né? Como jogador, como cidadão e como ídolo que eles são das crianças, da nova geração. Você não vê o Cristiano Ronaldo fazer isso, você não vai ver o Messi fazendo isso. Então o jogador ele tem que ter essa responsabilidade. Aí eu faço uma pergunta, o protocolo do futebol é seguro, mas esses profissionais que fazem isso é que causam essa insegurança no nosso futebol. Que é a bendita falta de conscientização. Exatamente. Que infelizmente não são só eles que têm. Agora vamos para coisa boa? Vamos Bora. para a rodada do final de semana, que aliás eu queria entender outra coisa. Pode perguntar. Não está suspensa? O campeonato? É. Está. Oficialmente o campeonato catarinense está suspenso. Uma resolução da Federação Catarinense 021 de 2021. Por quê? Porque vários prefeitos de cidades proibiram os jogos de serem realizados. Criciúma, Florianópolis, Chapecó, Jaraguá do Sul. Então o que acontece? Não dá para realizar o jogo, a federação suspendeu. Mas como diria o Manezinho, né, Marcelo? De boba, a federação não tem nada. Não tem nada de boba. Por quê? Ela aproveitou esse espaço que o campeonato está parado para colocar os jogos atrasados em dia. Porque nós temos muitos jogos atrasados por causa dos... Eu não estava entendendo isso. Porque nós tivemos surto de Covid lá em Joinville, né, que vários jogadores não puderam jogar. O jogo do Avaí Chapecoense foi cancelado porque não havia ambulância lá em Chapecó, então foi realizado na semana passada. Então, ou seja, é um ditado, né? Pegaram o limão e fizeram uma limonada. Entendi. Colocaram tudo em dia, então no sábado nós já tivemos tivemos ontem também. Vamos ver então? Vamos lá. Sábado nós tivemos o Joinville, né? O Joinville que teve um surto de Covid aí muito forte, venceu a equipe do Metropolitano pelo placar de 1-0. Tá aí o gol, uma bela jogada, né? Uma bela jogada tramada pelo lado esquerdo, e Alisson Mira, viu? Foi um dos destaques aí da Copa Santa Catarina pelo Joinville. Deu um belíssimo gol, viu? Deu um tapa, né? Como se fala aí na língua do futebol. Botou na área, só tirou do goleiro do Metropolitano. Esse jogo, viu, Márcia, foi realizado em Brusque, justamente por causa desses problemas, né, de cidades que vetaram a realização do jogo. Então, belíssima vitória de Joinville, que assume aí a vice-liderança do Campeonato Catarinense. O Joinville fez 2 jogos atrasados também, né? Era um time que tinha aí 2 jogos atrasados por causa do Covid. Agora, Márcia, eu quero te chamar. Por gentileza. Tô aqui. Volta aqui. Tô sempre aqui. Então tá bom. Márcia, eu só ia tomar uma água, mas você me pegou pelo caminho. Eu quero te provocar. Márcia, eu queria que tu olhasse esse gol perdido pelo Edinho, atacante de Joinville. Eu não olha lá nada e depois disso. eu vou te fazer uma pergunta. Roda aqui. Roda aí, aqui no meu telão. Muito longe, eu não entendo. Então tá. Roda aqui no meu telão, por favor. Olha lá, então... Bota de novo, gente, que eu não vi. Se puder voltar, último lance do jogo. Olha ali, sozinho, só ele e o goleiro. Tá. Aí, primeiro eu quero dizer o seguinte, Márcia, que esse gol tu faria. Não sei. Com esse no teu salto? No eu salto. nunca desço do Tu salto. só daria um biquinho, essa bola ia para a rede. A pergunta é, o que o Edinho quis fazer? Ele quis passar?
Ele quis passar o pé por cima da bola para enganar o Ele goleiro? quis fazer uma gracinha. Não, eu vou te falar, ele não quis nada, porque ele tropeçou antes. Então, se ele quis, ele só ficou querendo. Esse lance bombou, viu, na coluna digital do ND+. Só imagina. Olha ali, sozinho. Vai, meu filho. A torcida deve ter Vai, matado, vai. vontade de matar ele. Ainda bem que não fez falta, né? Porque o Joinville acabou vencendo esse jogo pelo placar de 1-0, como eu disse. Acabou não fazendo falta ali nesse jogo. Mas já pensou 0-0, se seria o gol de empate? Esse lance, viu, viralizou lá no ND+, né? Eu coloquei na minha coluna e tá bombando de acesso. Porque, olha, não tem como perder um gol desse, né? Nem eu perdi, então. Nem você, não. Você dava um biquinho aí com seu sapato, colocava a bola para a rede. Agora, quem está voando no campeonato, e antes de começar o campeonato, eu coloquei como favorita a competição e está confirmando, é a Chapecoense. Sempre, né? 3 jogos, 3 vitórias. Mas tem um detalhe, viu, Márcia? Não está jogando com o time titular. Está jogando com a gurizada. São 7, 8 meninos da base. A Chapecoense, o Humberto Loser, está poupando os jogadores, né, que terminaram a Série B do ano passado, foram campeões e conseguiram o acesso. E está aí, ó, venceu o Avaí por 1-0. Venceu ontem o Criciúma, do Emerson Maria, que está numa situação muito complicada. Perotti fez um belíssimo gol. Depois o Criciúma teve uma penalidade a seu favor. O goleiro João Paulo, também da base, acabou pegando. E a Chapecoense aí com 3 jogos, 3 vitórias, líder da competição com 9 pontos. Ainda não jogou em Chapecó, esse é outro detalhe. Chapecoense ainda não jogou no seu estádio, lá na Arena Municipal, na Arena Condá, e está voando no campeonato, né? Está confirmando aí o favoritismo que a gente já projetava em cima do time da Chapecoense. É aquela história, viu, Márcia? Eu gosto muito da base. Use a base. A base, o que é? Aqueles meninos que vestem a camisa do clube. Estão com muita vontade, né? Além de talento, tem garra. Tem talento. Se o time perde, eles choram. Se o time ganha, eles ficam alegres. Eles têm um compromisso com a cidade. Eles têm um compromisso com a agremiação que deu a oportunidade deles serem jogadores de futebol. Vamos para o Campeonato Carioca? Quem que é líder, hein? Só antes do Carioca, só para falar uma informaçãozinha. Tá. Fecha o Campeonato Catarinense essa semana, porque os clubes de Santa Catarina, na quarta e na quinta, participam da Copa do Brasil. Todos jogam fora de casa, jogam pelo empate. Lembrando que, então na quinta-feira nós temos Brusque, Joinville e Criciúma, jogando fora de casa. Na quinta, a dupla da capital Avaí Figueirense, lembrando que a Chapecoense só entra na terceira rodada. Então, essa semana é Copa do Brasil, esquece um pouco aí o Campeonato Catarinense, que recomeça no próximo final de semana. E o Carioca? O Carioca nós temos uma surpresa, aliás, nós temos 2 surpresas na liderança, que é o Volta Redonda, né, que é o líder da competição, e a Portuguesa Carioca. Lembrando que o Flamengo, né, que é o grande favorito, o atual bicampeão brasileiro, está jogando com o time reserva, também está jogando com o time da base e ontem perdeu para o Fluminense. Vamos lá, vamos ver os gols? Madureira e Resende se enfrentaram no estádio Conselheiro Galvão. Os 2 times lutaram, mas não conseguiram abrir o placar e ficaram no empate. Final Madureira 0, Resende também 0. Em São Januário, Nova Iguaçu e Vasco empataram em 2-2. Gabriel Peck marcou e abriu o placar para o Vascão. Aos 38 minutos da primeira etapa, Ricardo Graça fez o gol contra e empatou o jogo. Gabriel Peck colocou novamente o Vasco na frente, mas Rafael Carioca, 6 minutos depois, deixou tudo igual. Final Nova Iguaçu 2, Vasco 2. Bangu e Botafogo se enfrentaram pela terceira rodada do Cariocão e não saíram do 0-0. Foi uma partida sem muitas chances para os 2 times. Resultado ruim, principalmente para o Botafogo, que perdeu a chance de dormir na liderança do campeonato. Volta Redonda enfrentou a Portuguesa do Rio de Janeiro e venceu. Mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo, o Voltaço conseguiu abrir o placar e garantir a vitória com João Carlos aos 15 minutos da segunda etapa. Final Portuguesa do Rio de Janeiro 0, Volta Redonda 1. No Maracanã teve clássico Fla-Flu e quem levou a melhor foi o Fluminense. Os comandados do Roger Machado venceram com o golaço do lateral Igor Julião. Com o resultado, o Flamengo perde a invencibilidade do campeonato e Fluminense garante sua primeira vitória no Cariocão. Valeu. E para fechar, não posso receber aqui e não perguntar do Figueirense. Está mal das pernas, né? Literalmente, está faltando dinheiro. Está faltando dinheiro, é um assunto que a gente já vem acompanhando há muito tempo, né? A crise do Figueirense é de uma década, não é só da parceria da Ellen, vários gestores foram responsáveis. E o que acontece? Na semana passada, o departamento jurídico do Figueirense tentou uma recuperação judicial. O que é? É dar uma estagnada por 30 dias nas dívidas para poder tocar o futebol, sob pena, inclusive, do clube nem jogar o campeonato da Série C. É dramática a situação do Figueirense. Só que, para piorar, a Justiça negou.
e extinguiu o processo. Então, essa semana, os advogados do Figueirense vão tentar criar uma alternativa, porque a situação no Figueirense é profundamente lamentável. Que triste, é uma pena. né? O que fizeram com o Figueirense, a instituição Figueirense Futebol Clube, só para fechar, viu, Márcia, foi algo criminoso. Que dói numa época de centenário, né? De comemoração. Centenário esse ano, agora. Triste. Você volta quando? Voltamos a qualquer hora, a qualquer momento. Volte sempre. Mas espaço estaremos aberto. acompanhando o futebol, estaremos sempre presentes aqui para falar do futebol catarinense, futebol nacional. Obrigado pelo carinho. Seja sempre muito bem-vindo. Uma boa semana para todos. É um prazer dividir nosso estúdio com você. Até a próxima, então. Ótima semana.